Uma nova preocupação surgiu ao redor do mundo, a chamada monkeypox ou varíola dos macacos, uma doença viral. A transmissão entre humanos ocorre principalmente por meio de contato com lesões da pele de pessoas infectadas, objetos recentemente contaminados ou mesmo através de grandes gotículas respiratórias. Geralmente, o período de incubação é de 6 a 16 dias, mas pode chegar a 21 dias. O diagnóstico da doença é feito em laboratório por teste molecular ou sequenciamento genético. As principais medidas de controle da doença são o isolamento dos doentes, rastreamento e monitoramento dos contatos íntimos e familiares do paciente. A maioria dos pacientes doentes apresentam a forma leve e se recuperam sem grandes intervenções médicas. Outros, que têm fatores de risco para desidratação, podem necessitar de internação hospitalar para hidratação intravenosa. Já para o paciente gravemente doente, são necessários maiores cuidados de suporte até que o paciente se recupere da infecção. Acompanhe agora este papo e saiba mais sobre a varíola dos macacos. Eu estou recebendo aqui na Rede Vida de televisão o Dr. Marcelo Mostardeiro. Que nome bonito, Mostardeiro. Olha, obrigado. É médico infectologista. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, padre. É um prazer estar aqui podendo falar sobre um assunto que gera tanta dúvida. Está deixando todo mundo com muito medo. Talvez o medo seja porque nós acabamos de sair de uma pandemia e tropeçamos agora numa coisa dessa de varíola do macaco. Sim. Doutor, eu pergunto já para o senhor, essa varíola do macaco, ela é a mesma varíola que foi combatida, erradicada e que a gente recebia vacina? Não é a mesma, padre. Não é exatamente a mesma. Digamos assim, são primos. Né? Mas não é a mesma doença e não é a mesma, inclusive, gravidade, né? Sei. Essa doença dos macacos, ela é, pelo que tem se visto, ela é muito menos grave, um potencial, inclusive, de gravidade muito menor, diferentemente da varíola humana, né, que foi erradicada. Porque a varíola humana, foi realmente algo muito grave no mundo todo, né? No mundo todo, né? A varíola, né? Sim, é uma doença que acometeu, né, o mundo inteiro e com um potencial de letalidade muito alto, né? Muitas pessoas morreram. Ela chegou a ser erradicada mesmo, a varíola humana. Erradicou. Diz que existe um vírus, o vírus, ela é guardado, né, para que ela não se perca, né? Exatamente. Esse vírus ele é guardado em laboratórios de referência, em alguns laboratórios de referência no mundo, para se ter, digamos assim, o agente etiológico original, porque eventualmente pode se precisar novamente, né? E ela é chamada de varíola do macaco porque a varíola mandava essas feridinhas, essas pústulazinhas, né? Essas coisinhas assim, né? Sim, as feridas, padre Juarez, elas são muito parecidas, assim, olhando, não dá muito para você saber do que é a varíola humana, né? Se a gente não soubesse que a varíola humana tivesse erradicada. Sim. Mas a gente confunde também com a catapora, sei. Né? E confunde com outras doenças que podem dar lesões na pele, como o sarampo. Sarampo também dá, é verdade. Também, como, por exemplo, o chikungunya, como o dengue, como... É um vírus. Doutor, ela o que é mais o pessoal quer saber, ela é uma doença fatal, pode ser controlada, pode ter que ir ao médico, vacina ainda não tem? Não existe uma vacina, existe já uma vacina que foi desenvolvida específica para a varíola dos macacos. Ela já foi, inclusive, aprovada pela Organização Mundial da Saúde, porém ainda não se tem a produção em larga escala. Sei. Então, a ideia dos especialistas é que essa vacina, ela está em vias de aprovação para ser usada mais amplamente, ela seja usada em momentos específicos para se conter, né, a disseminação da doença.
tem um VT. Desculpa. A gente vai ver agora um trecho de uma reportagem da TV Cultura, né, que fala que pesquisadores encontraram 47 mutações da varíola dos macacos em Portugal, né? Veja só, gente. Em comparação com o sequenciamento do genoma feito em 2017 e 2019, realizados em Israel e Reino Unido, a pesquisa atual mostra diversas diferenças no vírus, algo inesperado para os cientistas. O grande problema é que esse vírus parece estar acumulando mutação mais rápido. E isso é um problema sempre, porque ele vai escapar do sistema imunológico, pode ser que ele tenha uma capacidade de escape a anticorpos vacinais, pode ser que ele seja mais transmissível, pode ser que ele venha a ser mais letal, a gente não sabe. Interessante. Doutor, então, a gente estava falando sobre a questão da letalidade e tal. Ela é uma doença que pode ser controlada, né? Pode ser controlada, né? Sim, ela é uma doença que não é nova, né, padre? É bom que se diga isso para as pessoas. Isso é importante, viu, doutor? É uma doença que a Organização Mundial da Saúde ela já acompanha, digamos, há muitos anos. Porém, até o momento não tinha chamado muito a atenção da comunidade internacional, porque ela tinha ficado restrita mais em países africanos, principalmente África Central e África Ocidental, que a gente chama. A partir do momento agora de anos recentes que houveram surtos dessa doença, tanto nos Estados Unidos como em alguns países da Europa, que foram contidos, agora recentemente, ano de 2017. Aí ligou o alerta. Ligou o alerta das autoridades e aí passou-se a valorizar mais essa doença. Doutor, aí eu só faço sempre aquela história da desigualdade social no mundo também, né? Enquanto a doença está com os pobres, então não vamos preocupar muito não. Quando chega no primo rico, né? Aí o pessoal fala, opa, então é perigoso, né? Sim, então, sim. Né, essa é uma triste realidade. Então, padre, o sintoma inicial, ele é inespecífico, né? Parece uma doença viral, né? Agora tá na moda, né? Todo mundo já sabe o que é. Tá na moda. Dor de cabeça, dor no corpo, aquela coisa, né? Isso, mal-estar geral, indisposição. E logo depois desse período inicial, a pessoa começa, então, a ter febre, ter aquelas manchas na pele, né? E aí fica mais claro para o médico poder fazer o diagnóstico, né? Doutor, a gente chama de varíola dos macacos, mas diz que os principais agentes de transmissão são roedores, né? Isso mesmo, isso mesmo. É um nome que, infelizmente, acabou se usando, né, porque o primeiro... quando se isolou o vírus pela primeira vez, aí, em 1958, foi em grupos de macacos que tinham sido importados para os Estados Unidos e para a Dinamarca. Entendi. Então acabou ficando esse nome, mas o macaco não é o que a gente chama de reservatório, ou seja, não é aquele animal responsável pela perpetuação da doença. Doutor, mas agora já está tendo transmissão comunitária de ser humano para ser humano, né? Sim, existe. É bem descrito isso. Né? Sim. Na África, né? Na África. Na África e também agora esses casos que estão aparecendo na Europa, nos Estados Unidos. E essa transmissão é através de quê? Através de que maneira? Porque a gente, o Covid a gente via que era pelo ar, aquela coisa toda. É meio parecido, mas é diferente em alguns aspectos, assim. Sei. Então, a principal... O senhor quer café? Obrigado, padre. Quer tomar? Quero. Vou tomar café. Eu também vou tomar também, porque a gente pode ir conversando e tomando um café. Bom. O senhor toma com açúcar? Tomo. Então é isso. Adoçante é melhor. Posso colocar as gotas? Faz favor. Mas três, padre. Né? 3 gotas. Eu sempre... 1, 2, 3. Isso mesmo. Doutor, senhor, olha... Estava falando, padre, como que era a transmissão, o senhor interrompeu. É verdade, eu interrompi, falta educação, né, doutor? Desculpa. Não tem problema. Isso me chama atenção sempre. É verdade, doutor. E a transmissão comunitária é essa que de repente, que a gente
como o senhor estava falando, como do vírus por ar, dessa forma, né? Isso. A transmissão ela é feita através primeiro de gotículas, né? Meio parecido com o coronavírus, né? E o contato, né? Contato pele a pele ou pele a mucosa, né? Tem descrição também de transmissão sexual, através do ato sexual, né? Como hepatite, HIV, dessa forma. Exatamente. E também a transmissão através de pessoas que usaram determinados objetos ou roupas, roupas de vestir ou roupa de cama, por exemplo, e que outra pessoa foi lá e usou também. Tem uma pergunta ali, vamos ver agora. Vamos ver, pode rodar. Se o risco de mortalidade é menor, por que as pessoas estão preocupadas com uma possível nova pandemia? Então, na verdade, quando a gente fala que a mortalidade ela é menor, essas informações elas são tiradas por tudo que aconteceu na África até agora. Entendi. Né? Então, mas se for algo, digamos assim, que seja disseminado pelo mundo inteiro, digamos, a gente não sabe. Né? Porque muita coisa, de repente, o nível, a questão de mutação. O senhor estava falando que a mutação é comum acontecer nesse mundo do vírus, né? Sim, é verdade. Então, a preocupação é não deixar que essa doença se espalhe, né? Procurar conter os focos da doença onde eles estão e tomar as medidas de prevenção também, né? Que são essas que nós temos aprendido no tempo do Covid? No coronavírus, exatamente. Máscara cirúrgica normal, aquela mais simples, né? Lavar a mão. Lavar a mão, procurar, né, manter o distanciamento, né? E quando indicado, né, em casos onde se comprove a doença, um surto, por exemplo, você vacinar, primeiro alcançar aquelas pessoas que são casos suspeitos, né, do primeiro caso, digamos, isolar todas elas por um período suficiente para que não transmitam para outras pessoas. Doutor, a questão uma pergunta que todo mundo tem feito, eu também faço, a questão quem já foi vacinado? Quem já foi vacinado de varíola? Porque o Brasil deixou de vacinar de varíola faz quando? Em 1978. 78? Não só o Brasil. O mundo todo? O mundo todo. 78 ninguém foi vacinado mais? Exatamente, então, para varíola não. Para varíola não. Quem foi vacinado de varíola? Essa vacina, ela serve? Não, essa vacina pode ser utilizada, mas... a pessoa já está imunizada, essa pessoa? Sim, serve. Os dados de estudos, desses estudos recentes, mostram que essas pessoas que foram vacinadas para varíola no passado respondem em até 85% das vezes. Que é um número super bom, super alto. Bom, agora, muita gente faz, isso é uma pergunta bem básica mesmo, que o pessoal, muita gente às vezes não sabe se foi vacinado. Vale aquela marquinha que a pessoa tem? Porque a varíola dá uma cicatriz, né? Do lado aqui, ó. Direito. Do lado direito, né? Do lado direito. Dá uma cicatriz bem aparente, né? Não, vocês não foram vacinados. Ninguém foi. Eu fui vacinado de varíola. Vocês não. Não, porque vocês nasceram. Oi? 79. Não, você não foi vacinado. Não, eu fui vacinado. Você foi? Hã? Não, também não foi. 74 foi eu que foi. 78. 78. 78, então foi assim. Você tem marca? Tem uma marca, né? Uma marca. É isso aí. Não tem, não? Engordou demais, perdeu a marca lá. Geralmente a marca... Mas tem, né? O pessoal pode ficar uma marca, uma cicatriz, né? Fica. Uma cicatriz. Interessante. Essas pessoas, espera-se que elas estejam... Que elas respondam. Quando o senhor fala 85%, é o que se espera das vacinas que a gente tem, de uma boa vacina, né? De uma boa vacina, né? Sim. Uma boa vacina. Sim. Muito interessante, doutor.
No caso de repente, de alguém começar a ter sintomas e tal, deve procurar já o médico? Deve procurar? Com certeza, o mais rápido possível, padre, porque é uma doença que se espalha muito rapidamente. Ah, tá. Então, a ideia é que procure logo um serviço de saúde para serem tomadas as medidas tanto individuais quanto coletivas, né? Sei. É importante que as autoridades tenham conhecimento justamente para que possa conter esse foco, né? No Brasil, a gente já tem quantos casos, doutor? Olha, eu olhei ontem, sabe que isso muda muito rápido, mas assim, eu olhei ontem 17 casos. 17, assim, é pouco, né, para uma população como a nossa, né? É pouco, ainda é pouco. 17. Esperamos que continue assim. Eu não sei, eu li, não sei se também, eu não sei se procede, mas em São Paulo são 3, não sei. Isso mesmo. Em São Paulo são 3 casos em São Paulo, que claro que já estão isolados, já estão sendo monitorados também. Exatamente, acompanhados pela Esses vigilância. Casos, o senhor fala 17, são casos que foram notificados. Suspeitos. Notificados. Exatamente. Né? Pode ter pessoas que passaram e não foram notificados nesse caso, né? Sim, é por isso que é importante procurar logo o serviço de saúde, porque aí, a partir daquele caso que é uma suspeita, digamos, as autoridades de saúde, elas podem contactar, digamos, aquelas pessoas que tiveram proximidade, né, contato com aquele caso inicial e poder também tomar as medidas em relação àquelas pessoas, né? Nesse primeiro momento em que ainda existem poucos casos, geralmente as autoridades de saúde, elas procuram bloquear, digamos assim, todas aquelas pessoas que tiveram contato, deixam elas isoladas, né? E sendo monitoradas também. Muito interessante. Doutor, eu queria agradecer ao senhor pela clareza e também pela maneira de nos deixar tranquilos, porque é bom a gente... Sim. Às vezes, de repente, a gente pode entrar numa coisa... A imprensa, às vezes, começa com essa coisa muito alarmista também. Eu acho que o trabalho nosso aqui é não deixar com que isso vire também um alarmismo sem fundamento também, né? Sim, é verdade. Nem mais, nem menos, né, padre? Nem mais, nem menos, no equilíbrio. Gente, eu queria deixar aqui o contato do doutor no Instagram. Siga lá, justamente para ter essas informações tão precisas e tão fundamentadas. @Dr. Marcelo Mostardeiro. Dr. Marcelo Mostardeiro, né? Dr. Marcelo Mostardeiro, tá bom? Você pode entrar também em contato pelo site dele, o e-mail contato@drmarcelomostardeiro.com.br. O site é drmarcelomostardeiro.com.br. Esse telefone eu posso dar? Pode dar. E o telefone, esse é o telefone do doutor, 0 operadora 11 93365 9858. 0 operadora 11 93365 9858. Dr. Marcelo Mostardeiro, médico infectologista, muito obrigado. Obrigado pela sua solicitude, da disponibilidade do senhor de vir aqui falar conosco. E é muito importante mesmo. Obrigado mesmo, doutor. Eu é que agradeço a oportunidade de poder estar ajudando aí a sua audiência. Olha, a gente vai finalizar o programa agora, mas a gente vai antes acompanhar uma receita de manjar turco, que essa foi eu que preparei. Manjar turco. Depois, uma dica de artesanato com a nossa querida Renata Claps. Não sai daí, eu vou encontrar você amanhã, ao meio-dia, aqui no Rosário da Vida. Vamos manjar turco. Hoje eu vou ensinar você a fazer um doce muito tradicional no Oriente Médio. Muito tradicional nos países do Oriente Médio. Muito tradicional na Turquia, na Síria, no Líbano, muito comum. É chamado de lokum, ou então conhecido também como manjar turco. Também é conhecido como goma árabe. É uma bala de goma muito fácil de fazer, muito simples, a gente faz com maisena, muito fácil. E é uma bala que um doce que tem uma história muito interessante. Nas Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa,
Quando o Edmundo chega, olha que interessante, quando o Edmundo chega em Nárnia, ele conhece a feiticeira branca. E a feiticeira branca conquista a confiança do Edmundo, oferecendo um manjar turco enfeitiçado. Mas nem precisava estar enfeitiçado, porque o manjar turco, ou então a goma árabe ou o lokum, tem um sabor tão gostoso, que dá pra gente ficar enfeitiçado só pelo sabor dele. Vamos aprender a fazer então. Doce muito fácil aí para você fazer em casa aí, ó. Quem ajuda a gente a fazer é o Bento, morrendo de sono. Gente, a base desse doce é maisena. Maisena é uma goma árabe, né? Lokum. Então eu vou dar uma dica também para você. Quando ela estiver quase pronta, se você quiser colocar pistache, castanha, pode colocar. Mas eu vou fazer sem nada disso, que eu gosto dela sem pistache, tá bom? Vamos lá. O que a gente vai usar? Meia xícara de água fria, 5 colheres de amido de milho, meia xícara de água quente, meia xícara de suco de laranja, 2 xícaras de açúcar e 1 colher de água de rosa. Se você não tiver água de rosa, você pode usar suco de limão, tá bom? Mas a água de rosa é fácil de encontrar. Ou então, se você não tiver água de rosa, suco de limão. Ele vai dar uma cor mais ou menos cor de rosa, que é a cor tradicional do manjar turco. Mas eu vou colocar aqui, eu vou usar aqui um corantezinho comestível para ele ficar mais cor de rosa. Essa é a cor do manjar turco. Tem outra coisa que você precisa saber, depois da gente fazer o manjar, a gente vai polvilhar ele com açúcar de confeiteiro e maisena. Você vai ver que interessante, tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer e reservar é o seguinte, vem aqui comigo. A gente vai colocar a maisena e nós vamos diluir na água fria. Atenção. Bom, fica reservado aqui, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte, água quente, na verdade eu vou esquentar essa água aqui. Meia xícara de água quente, meia xícara de laranja, suco de laranja e 2 xícaras de açúcar. 2 xícaras de açúcar sim. É bem doce mesmo. O negócio aqui, ó. E aqui nós vamos deixar ferver. Quando ferver, nós vamos acrescentar a maisena derretida na água. Olha como é fácil, gente, tá bom? Veja só aqui, ó. Agora abriu fervura, fogo brando, e você vai acrescentar nesse momento, olha que interessante, você vai acrescentar a maisena nesse momento. Agora, meu filho, é 15 minutos mexendo no fogo brando. Olha aqui, gente, depois de 15 minutos ele no fogo médio, olha aqui, ó, vem cá, mostra o ponto aqui, ó, é esse ponto que ele começa a mostrar o fundo da panela lá, ó. Fundo da panela, tá bom? 1 colher de chá de água de rosa. O cheiro gostoso. Tô aqui com o corante, deixa eu falar pra você. Só para ele deixar ficar um pouquinho cor de rosa, que é a... Vamos ver, eu não quero que fique muito cor de rosa também, não. Eu vou colocar ele aqui para que depois a gente corte, depois que ele esfriar, a gente corte direitinho. Você vai deixar ele assim, ele vai esfriar. Quando esfriar e tomar consistência, o que é que nós vamos fazer? Cortar em quadradinho e vamos polvilhar com maisena e açúcar de confeiteiro. Daqui a pouco eu te mostro. Olha aqui, gente, ó. Agora ele já tomou consistência. Eu esqueci de falar para você antes, você precisa untar a forma, o recipiente que você vai colocar. Untar com manteiga, tá bom? Aí depois que ele tomou consistência, você esquenta uma faca na água, e vai cortar aqui, ó. E vai cortar agora a goma, tá certo? Você vai cortar a goma e fazer os quadradinhos que você precisa para fazer aqui, ó. Tá bom? Aqui, ó. Agora nós vamos polvilhar ali no açúcar de confeiteiro com um pouquinho de maisena.
proporção do açúcar de confeiteiro com a maisena é 3:1, ou seja, 3 colheres de açúcar de confeiteiro e 1 colher de maisena. Aqui está o manjar turco mais gostoso de Nárnia. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Claps do canal Ideias da Rê e venho mais uma vez aqui ao quadro Tá Na Mão trazer um reaproveitamento, uma ideia de faça você mesmo que não requer muito material não, viu? Quer saber como? Então vamos ver esse passo a passo. E a transformação vai começar! Então, esse que era um cesto de roupas lá da lavanderia ficou só o fundo, rachado ainda, mas eu gosto das coisas pelo formato, né? Catei aqui papel toalha, que tinha sobrando aqui de um estoque antigo, já não servia para uso, mas era zerado. Piquei tudo e peguei cola branca, levemente dissolvida em água aí para fazer uma papietagem. E aí, gente, o negócio é botar uma música, relaxar e ir fazendo de boa e curtindo o movimento. Reforcei bem, esperei secar entre cada camada. E as últimas eu fiz com tiras bem compridas para pegar as bordas. Reforcei bacana mesmo. Depois de tudo isso, seco várias camadas, aí eu peguei revistas velhas e fui cortando com a mão, assim, pedaços de tamanhos e formatos diferentes, as partes mais coloridas das revistas. As capas das revistas geralmente têm umas cores fortes e bonitas, mas são mais difíceis de colar porque são mais grossas. Por isso eu usei um pouco mais as páginas. Capricha nas bordas de cada colagem porque tem que ficar bem lisinho. Sempre sobrepondo um pedaço na borda do outro. E olha, gente, estamos chegando aqui na parte final desse trabalho. Então, agora que você viu toda essa colagem e o que era aquele fundo de cesto todo quebrado, ó, super firme, vamos ver como é que ele vai ficar. Vocês viram que colorido? Então, agora que eu colei tudo, eu vou usar essa acetona. E lembra que eu falei que não podia deixar resquício de cola aqui no trabalho, por isso que eu fui passando paninho? É porque na hora de passar a acetona, se tiver cola, aí fica difícil de tirar a tinta, entendeu? Olha, gente, eu usei um paninho velho, mas com algodão, você vai gastar aí um pouquinho de algodão. Não gasta muito também não, mas se você quiser economizar, pega um pano velho. O algodão bem molhado é bem melhor, sai melhor o trabalho, tá? E aí, tudo desbotadinho, tem algum pedacinho que descola a borda, tá? Sempre vai aparecer um pedacinho ou outro que vai poder descolar a borda, mas como nós vamos fazer um acabamento agora, então isso não é um problema. Você vai pegar cola, de novo, a cola extra forte, você comprou aquele tubão, você vai pegar e derramar em cima aqui a cola extra forte, tá bom? E vai fazer uma impermeabilização. Essa impermeabilização aqui com o pincel ajuda também a eliminar aquelas pontinhas que ficaram soltas, porque aí você passa o pincel e cola todas elas e passa por dentro e por fora. Primeiro por dentro, deixa secar, depois passa por fora e aí estará pronto. Agora eu quero colocar alças e aí eu resolvi usar madeira roliça. Eu tirei de um banner essa madeira. Cortei 2 pedaços do tamanho que eu queria. Fiz buraquinhos na minha peça com um prego quente, lembrando que é plástico, né? Então, se você tiver aquele ferro de solda, fica mais fácil. Eu não tinha. Fiz os buraquinhos e passei fita crepe na ponta desse cordão aqui, ó, para poder passar pelo buraco. Eu vou passar ele várias vezes pelo buraco e dando voltas em volta aqui do toquinho de madeira roliça e vou prender, então, como se fosse um puxador, um de cada lado. Gente, a minha peça está pronta e ela pode ser usada como fruteira, como você quiser, para colocar enfeites. Inclusive pode ser usada na parede, tá? Se você quiser fazer sem as alças. Eu espero que vocês tenham gostado e se vocês quiserem mais detalhes de como eu fiz essa peça e também outras várias peças e outros trabalhos, você pode dar uma passadinha lá no meu canal do YouTube também, vá visitar as minhas redes sociais. É só você me procurar como Renata Claps. Então eu espero você por lá e aqui no nosso próximo passo a passo do quadro Tá Na Mão. Até lá, tchau, tchau!